Capítulo 2671 O pior dos dois mundos. Parte 1 Você queria meu poder, eu lhe darei meu poder. As cabeças dos guerreiros élficos explodiram uma após a outra em um crescendo macabro. Fontes de sangue jorravam de seus pescoços, que ficavam ainda mais altos quando seus corpos se amassavam como lixo espremido por um compactador. Os ossos quebrados estalavam e trituravam, transformando seres vivos em sacos de carne em alguns segundos excruciantes. Morok teve que parar de lutar e começou a vomitar. Como isso pode ser magia espiritual? Ele podia ver com a visão da vida incontáveis tentáculos infundidos com magia de luz que transferiam cada gota de sangue roubado e força vital para a lâmina flamejante. Você estava disposto a tirar nossas vidas, então estamos tirando as suas em compensação. Solos gritou em fúria, tentando seu melhor para replicar o que ela tinha visto sua projeção de alma, fazendo e misturando isso com magia de criação. Quando Lita entendeu o que estava fazendo, o dragão demônio do vazio e a criatura de escamas douradas que ainda flutuava acima de suas cabeças se aproximaram até se sobreporem. A coisa que emergiu da união deles parecia mais do que humana, mas menos ao mesmo tempo. O preto ofuscava o dourado e os 4 conjuntos de asas estavam todos explodindo com chamas azuis. Deixe isso conosco. A projeção da alma fundida agarrou o punho de Var, usando o sangue élfico coletado mais o da fusão entre Lit e Solos para abrir novos canais de mana dentro da lâmina quebrada. Ele explorou o estado arruinado da lâmina para desconectar temporariamente algumas peças de adamante e amolecê-las com rajadas controladas de chamas de origem, de modo que, uma vez banhadas nas chamas azuis novamente, não oferecessem resistência ao novo fluxo de mana. Isto é o melhor que podemos fazer. Nós compramos o máximo de tempo que podíamos. Qualquer outra coisa está além de nós. Os olhos de Minadion não conseguiam perceber os feitiços usados por uma projeção de alma, mas podiam estudar seus efeitos no adamantio. Normalmente, Lit e Solos adorariam coletar dados inestimáveis, mas naquele momento eles não se importavam nem um pouco. As explosões violentas das magias empregadas e a quantidade de mana liberada durante o conflito alertaram os habitantes do Fringe. Devan da aldeia dos lobisomens e elfos de Cetralie correram para verificar a origem da anomalia, descobrindo uma resposta assustadora. A área da clareira estava em ruínas devido ao desmoronamento causado pelas tropas de Israel. Dezenas de cadáveres élficos cobriam o local e as únicas pessoas vivas pertenciam a um grupo de humanos e bestas imperadoras encharcadas em sangue. O alto chanceler ainda estava vivo e gritando em agonia enquanto todo o seu corpo estava em chamas azuis que irrompiam de seus orifícios e cotos. Leia estava entre os guardas de fronteira que soaram o alarme primeiro e agora estava olhando para a figura familiar, porém estranha, da fusão. Devan e elfos queriam fazer o invasor pagar com sangue, mas a aura dos dragões menores era aterrorizante. A aura da outra coisa, no entanto, fez com que o horror congelasse suas veias. As duas espécies eram inimigas na vida cotidiana, mas lutaram juntas contra um inimigo comum. Até que a criatura se virou, fixando seu olhar sobre eles. O medo de Tiamat os atingiu como um raio, transformando a investida em uma queda caótica onde as pessoas atrás tropeçaram nas da frente. Os olhos da criatura estudaram os recém-chegados, tentando entender o papel que eles tinham desempenhado na emboscada. Logo Lit sentiu o cheiro familiar de Leia e a destacou em meio à multidão. Você sabia? A boca superior falou sozinha, tornando sua voz reconhecível. Senhor Kizal. Ela murmurou, incrédula. Você sabia que eles estavam vindo para nos matar? Você nos vendeu para seu alto chanceler? Ambas as bocas rugiram, enviando uma onda de choque que fez elfos e Devan sangrarem pelos olhos e ouvidos. Nem Morok, Fria e Nalrond ficaram imunes a isso. Qualquer um sem pelo menos o núcleo violeta se viu ajoelhado e vomitando de choque. A intenção de matar crua e desenfreada que a voz do híbrido carregava era ainda mais agravada pelo medo de Tiamat, levando suas vítimas à beira da insanidade. Não, juro pelo meu sangue que não. Leia disse entre soluços, capaz de falar apenas porque a pressão estava menor sobre ela.
Meu único desejo é servir. Tudo o que fiz foi para ajudar sua causa. Por favor, acredite em mim. Ela gritou de medo quando um tentáculo de magia espiritual a levantou do chão e a levou a centímetros de distância do híbrido. Eles a cheiraram e ouviram seu batimento cardíaco, encontrando medo, mas nenhuma má vontade. Leia estava dizendo a verdade, ou pelo menos o que ela acreditava firmemente ser a verdade. Se ela havia ajudado Rael de alguma forma, ele tinha que tê-la manipulado sem que ela percebesse. Foi o suficiente para Lilith, mas não para Solos, que apertou a Alpha com mais força. Ela tem tudo. Beleza, poder mágico, talento e liberdade. No entanto, tudo que ela faz é choramingar como uma criança. O ódio de Lilith se misturou com seu trauma, fazendo Solos procurar qualquer maneira de desabafar sua raiva. Ela odiava Rael. Rael era um elfo, assim como Leia. Junto com as suspeitas de Solos sobre como o Alto Chanceler havia localizado o local do ritual, isso era o suficiente para ela justificar a vingança legítima. Ela está dizendo a verdade. Lilith parou a mão de Solos antes que o golpe se tornasse letal. Ele está certo. A árvore do mundo interveio. Fui eu quem te vendeu. Eu ensinei a Rael o feitiço localizador que permitiu que ele te encontrasse pelo sinal do seu amuleto. No entanto, eu fiz isso apenas porque ele me torturou para fazer isso. Eu sei que isso não melhora as coisas para você, Eupin, mas se você tiver que descontar em alguém, desconte em mim. Essa bagunça é toda minha culpa. Solos congelou no lugar, atormentada por fúria e compaixão em igual medida. Ela queria queimar os Yggdrasil até as cinzas pelo que eles tinham feito, mas, ao mesmo tempo, ela conhecia a dor deles. Ela também tinha sido escravizada por Rael e forçada a fazer o que ele pedia. Culpar a árvore era como culpar a si mesma por machucar Lilith e seus amigos. Ela nunca quis fazer isso. Ela tinha lutado contra o comando com cada fibra de seu ser, mas ela tinha obedecido de qualquer maneira. A árvore tinha acabado de fazer a mesma coisa. Tudo bem. Solos soltou Leia, jogando-a para longe como um trapo sujo. Temos coisas para fazer, então vamos deixar você no comando. Um aceno de sua mão desfez o feitiço de escultura corporal que distorceu a força vital de Yggdrasil e permitiu que eles se reconectassem com a coroa do sábio, recuperando a conexão com seu corpo principal e seu poder. Se alguma coisa acontecer com eles enquanto estivermos fora, aceitarei sua oferta e queimarei você e seu estúpido Fringe até o chão. Solos disse enquanto a árvore do mundo recuperava Eldon, seu cronista, com uma distorção e o curava. Gente, vamos visitar a vovó. O híbrido disse com a voz retumbante de deuses gêmeos do trovão. Ela é a única que pode salvar a Var. Voltaremos em breve. Capítulo 2672 O pior dos dois mundos, parte 2. Eles caminharam até o ainda queimando, ainda gritando Rael cujo corpo agora estava completamente envolto em chamas azuis. Sua força vital estava gasta, fazendo sua pele ceder como cera derretida e seus músculos finos como galhos após uma corrente de ar. Não sobrou nada do orgulhoso elfo que sonhava em reconstruir o reino élfico. Até mesmo sua projeção de alma agora o mostrava queimando vivo em um inferno escaldante, sua boca aberta em um grito silencioso que combinava com o do corpo principal. Você foi tão convencido quando me deu ordens. Solos colocou uma mão no punho de Var e a outra no maxilar de Rael, fechando-o para que apenas sua voz permanecesse. Você se sentiu tão no direito de me roubar como um ladrãozinho e depois abusar de mim o quanto quisesse. Estar tão perto dele, ver seu rosto e ouvir seus gemidos patéticos quase a levaram ao limite de fúria. No entanto, ela teve que se conter, recusando-se a dar a ele uma morte rápida ou fácil. Agora que nossos papéis estão invertidos, tenho apenas uma ordem para você. Ela abriu a boca dele com violência enquanto a segunda mandíbula do híbrido abaixava e se movia a milímetros dele, como se ela quisesse beijá-lo. Morra! Um jato de chamas de origem desceu pela garganta de Rael sem queimar nada em seu caminho. Solos estava usando o domínio de Lilith sobre as chamas místicas para atacar apenas parte dos pulmões, o fígado, os rins e o tronco cerebral.
Ao danificar os pulmões, ela selou a técnica de respiração de Israel e tornou cada respiração uma agonia. Os danos no fígado e nos rins lhe causaram dor e espalharam toxinas por todo o corpo, causando uma cascata de falência de órgãos. Mas o verdadeiro problema foi o tronco cerebral. Solos havia destruído os centros que regulavam a respiração involuntária, então Israel teve que trabalhar através da dor e forçar seus pulmões a se encherem de ar. No momento em que ele perdeu o foco ou a dor o cegou, ele parou de respirar. O elfo entrou em pânico, procurando desesperadamente por uma maneira de sobreviver, mas encontrou apenas desespero. O dano em seu corpo era tão extenso que somente a revigoração poderia tê-lo consertado. Pena que as únicas pessoas que poderiam ajudá-lo eram as mesmas que ele tentou assassinar. Isso é um pouco extremo, disse a Jatar. Chore um rio, seu lagarto de merda. O rosnado de Solos empurrou o Drake para trás vários metros e deixou 2 trincheiras profundas em seu rastro. Primeiro, escravize-se. Então, quando tiver a primeira experiência no assunto, você pode me pregar sobre perdão. Solos, entendo que você esteja brava, mas Vara ainda está morrendo. Lit não gostava de ser aquele que freava, mas gostava ainda menos do que Solos estava se tornando. Era uma mistura dele e dela quando ambos estavam no seu pior momento. Você está certo, desculpe. Solos saboreou a agonia e o desespero de Israel por um último segundo antes de transformá-lo em cinzas. Ela não podia ficar tempo suficiente para vê-lo morrer e não podia arriscar que alguém pudesse ter pena dele. Ela o queria morto e para ter certeza de que ele não teria como ser trazido de volta, nem mesmo com um morto-vivo. Você acha que estamos em apuros? Lit perguntou, lutando para não deixar a fúria de Solos afogá-la e tentando acalmá-la. Quero dizer, por mostrar a todos nossa fusão. Não. Ela respondeu com um sorriso de escárnio. A Jatar, a Aleja e Morok estão bem. Os elfos não sabem nada do que aconteceu. Mesmo que falem sobre isso com o conselho, pessoas como Rago vão acreditar que eles estão delirando devido ao medo de Tiamat. Quanto à árvore, eles sabem de tudo, até mais que o vovô. Os Yggdrasil sabiam sobre mim e a torre. Foram eles expondo minha existência a Amrael. Eles já sabiam, ela disse, enquanto a torre se teletransportava para o deserto de sangue. Infelizmente, ela estava errada. A árvore do mundo sabia sobre Elpin, a torre como a maioria dos objetos amaldiçoados funcionavam. Eles sabiam como um legado vivo se fundiria com seu hospedeiro, mas apenas em casos como o dos Cavaleiros ou da Estrela Negra. Eles compartilhavam um corpo e uma mente até que um deles se tornou dominante e o outro uma marionete. O Yggdrasil estava ciente do modo de batalha da Torre do Mago, mas era para ser um mero exoesqueleto, não se tornar a carne e o sangue de seu mestre. A árvore do mundo não tinha ideia do poder que foi liberado quando, em vez de suprimir um ao outro, relíquia e usuário realmente se tornaram um. Eles nunca tinham visto isso acontecer antes, porque nunca tinha acontecido. Agora, no entanto, a árvore tinha testemunhado o poder de um desperto de núcleo violeta alcançando o branco sem seus efeitos colaterais. Eles tinham visto com seus próprios sentidos místicos o que poderia ser alcançado quando 2 núcleos eram apoiados pelos encantamentos de um núcleo de poder complexo. Agora tudo faz sentido, a árvore pensou. Os longos milênios de exílio, o aparecimento dos guardiões e a teimosia mesquinha dos meus predecessores em desperdiçar suas vidas na Fringe foram todos uma preparação para este momento. O momento em que eu descobriria o que um desperto de núcleo violeta brilhante pode alcançar com o servo certo. Se eu tivesse uma torre como aquela, mas com um dos meus cronistas em vez de uma garota petulante como seu meio, eu seria imparável. Eu teria a longevidade da minha espécie, o poder da fusão e os encantamentos de um artefato vivo nas folhas dos meus galhos. Tornar-me um guardião se tornaria uma questão simples, e mesmo que os antigos guardiões tentassem me impedir, eu poderia lutar contra eles. O destino está me chamando e me encontrou pronto para responder. Deserto de sangue, tribo da pluma celestial, palácio do Overlord.
A híbrida se moveu da fringe para o geyser sobre o qual Salark havia posicionado seu palácio para permitir que Lith a visitasse sem a necessidade de deixar um rastro de papelada com os portões de dobra ou em caso de emergência. Lith e Solos contornaram todos os sistemas de defesa místicos porque, mesmo em sua forma atual, eles foram reconhecidos pelos feitiços de Salark e tratados como convidados de honra. O mesmo, no entanto, não poderia ser dito sobre os guardas. Tudo que viram foi uma figura enorme armada com uma espada flamejante, um martelo e um cajado Yggdrasil aparecendo em uma das áreas mais internas e supostamente mais seguras do palácio. As fênix do ninho pularam no híbrido, sem fazer perguntas, liberando a fúria justificada de seu Senhor Supremo sobre o intruso. Solos queria espancá-los até virarem polpa, mas Lith se recusou a segui-la em um ato de violência sem sentido. Ele armazenou a fúria e o cajado do sábio na dimensão de bolso, mas quando tentou fazer o mesmo com a VAR, falhou. Espaços dimensionais rejeitavam energia cinética e as chamas azuis acumulavam calor suficiente para derreter uma montanha. Lith foi forçado entre apagá-las e armazenar o VAR, ou mantê-las queimando e consumir a essência da lâmina. As chamas azuis são a única coisa que mantém as peças adamante unidas. Sem elas, posso colocar VAR em um estado atemporal, mas também é provável que eu o mate. Lith pensou enquanto usava suas 3 mãos livres para agarrar as lanças que se aproximavam e torcê-las junto com seus portadores. Continua no próximo vídeo.